Pronto, bacana, vamos lá. Muito bem-vindos. Projeto Dedicação Delta aí a plenos pulmões. E hoje vamos enfrentar a jurisdição e a competência. Eu quero formular uma projeção constitucional e também à luz das entranhas do Código de Processo. Com isso, pode jogar a lousa, o nosso primeiro marco, ele é conceitual. Nestor, o que é tecnicamente a jurisdição e o que é a competência? Vê se faz sentido. A palavra jurisdição, etimologicamente, deriva de jurisdictio. Jurisdição revelaria a ação de dizer o direito, mas eu prefiro analisá-la com uma tônica constitucional no seguinte prisma. Na minha ótica, a jurisdição é um poder-dever, previsto na Constituição e usualmente entregue ao Judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto com o ímpeto de solução da demanda penal. Então, nessa vertente típica de uma exegese constitucional, pode jogar a lousa, eu defino a jurisdição como um poder-dever. Maravilha. Eis a ideia. Eis a referência pulsante concentrada numa percepção constitucional da nossa jurisdição. Mas, num país que mais parece um continente, seria inimaginável que existisse apenas um órgão jurisdicional para resolver todos os conflitos. Também não é aceitável que os milhares de órgãos já criados pudessem equacionar qualquer tipo de demanda. Então, para organizar a jurisdição, foi estabelecida a competência. A competência é vista, veja o clichê, como uma medida da jurisdição. Na verdade, a competência é a quantidade de poder conferido por lei a um juiz ou a um tribunal, com isso delimitando a sua margem de atuação. Por isso, joga a lousa. Quando eu penso na vertente conceitual, a competência é vista como a quantidade de poder conferido por lei a um juiz ou tribunal, definindo a sua margem de atuação. Eis a ideia. Mas para o nosso concurso de delegado, qual é o grande ponto de impacto? O nosso examinador vai explorar os critérios de definição da competência. Nós passaremos a aferir a parte mais dogmática da matéria. Então, a partir de agora, joga a lousa para mim, com todo o cuidado, eu quero formular a análise dos critérios de definição da competência. E nos critérios de definição da competência, ora, qual vai ser a nossa meta? Me cabe aqui organizar a matéria em 3 critérios importantes e com aderência integral no seu edital. Nós iremos estudar, pode jogar a lousa, o que eu vou chamar de competência pela natureza da infração. Nós vamos enfrentar ainda a chamada competência ratione loci, vale dizer, em razão do lugar. E eu ainda vou enfrentar a chamada competência ratione personae. Vale dizer, vamos estudar a competência em razão da pessoa. Eis a base que organiza a matéria e que me permitirá formular todos os desdobramentos para o nosso concurso. Ora, para que eu possa setorizar a abordagem, joga a lousa, eu começo o enfrentamento com a competência pela natureza da infração. De que maneira? Edificando uma definição. Vê se faz sentido, se coloca momentaneamente como espectador ou espectadora. O nosso legislador pode estabelecer o órgão competente para julgar um tipo de infração em razão da natureza daquele delito.
em razão do rótulo que lhe foi imprimido por lei. Então, a depender do caractere da infração, nós teremos um órgão para julgá-la. Alguns diriam, mas Nestor, isso soa estranho, porque normalmente quem organiza a competência pela natureza da infração é a lei de organização judiciária, e ela não vai ser explorada no nosso concurso. Calma. A própria Constituição Federal pode instituir a competência pela natureza da infração. E a Constituição fez isso em 2 momentos. Vê se faz sentido. Lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D de dado da Constituição, o nosso legislador diz o seguinte: os crimes dolosos contra a vida, por sua natureza, por terem esse perfil, esse enquadramento, serão julgados em um órgão. Que órgão é esse? O Tribunal do Júri. Então, a competência do júri, ela foi firmada pela natureza da infração. A mesma Constituição Federal repete a dose e lá no artigo 98, inciso 1, organiza a matéria da seguinte maneira: as infrações de menor potencial ofensivo, por sua natureza, serão julgadas no juizado especial. Então, a competência do juizado é também definida pela natureza da infração, porque eu levo ao juizado as infrações que têm natureza de infração de menor potencial ofensivo. Leia: crimes com pena máxima de até 2 anos e as contravenções independente da quantidade de pena prevista para a contravenção, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Tudo bem? Então vamos organizar a matéria. Joga a lousa para mim. Eu estabeleço da seguinte maneira: o legislador pode estabelecer o órgão competente para julgar determinado tipo de infração, em razão da sua natureza. Bacana? Eis a ideia, eis o perfil, eis o direcionamento. Mas, para robustecer o tema, com total aderência no nosso edital, joga a lousa, eu quero firmar as hipóteses constitucionais. Ora, quais são as hipóteses constitucionais de competência pela natureza da infração? A primeira, artigo 5º, inciso 38, a linha D de dado da Constituição Federal, que estabelece o quê? A competência do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Tudo bem? Agora, num paralelo entre a minha aula e as suas aulas de direito penal, lá no Código Penal, nos artigos 121 a 128, nós temos os crimes dolosos contra a vida: o homicídio, o infanticídio, o aborto e o auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio. Então, com isso, joga a lousa novamente, eu formulo uma observação quanto ao enquadramento. Eu extraio o enquadramento dos artigos 121 a 128 do Código Penal. Esse é o primeiro paradigma constitucional de competência pela natureza da infração. Mas não é o único. Num giro de 180 graus, joga a lousa, o segundo paradigma que precisa ser apresentado é extraído do artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal, orquestrando o que, Nestor? Competência do juizado especial para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Maravilha. E ao lado eu formulo uma observação quanto ao enquadramento. Ora, Nestor, e qual será o enquadramento? Ele é extraído lá do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Vale dizer,
crimes com pena máxima de até 2 anos e contravenção independente da quantidade de pena prevista para a contravenção. Nestor, a contravenção pode ter pena de prisão simples de 3 anos, de 4 anos? Pode. E ainda assim vai para o juizado? Vai. Por ser contravenção, ontologicamente, ela é de menor potencial ofensivo. Tá claro? Eis a linha da chamada competência pela natureza da infração, onde as hipóteses constitucionais são altamente estratégicas para o nosso concurso. Agora eu vou avançar. O critério mais ordinarizado de fixação da competência vem agora. Joga a lousa. Eu quero apontar o caminho para o estudo da chamada competência ratione loci. Vale dizer, a competência em razão do lugar. E no tratamento da competência em razão do local, numa definição eu aponto, teremos o juízo territorialmente competente. Ora, num país que mais parece um continente como o Brasil, a detecção do juízo territorialmente competente é extremamente útil na organização do Código de Processo. Qual é a vantagem? Nós temos regras que são hierarquizadas. Eu tenho uma primeira regra que está no topo da pirâmide, uma segunda regra que é intermediária, e a última regra, que é a regra que funcionará como uma válvula de escape, como um soldado de reserva. É a regra mais subsidiária de todas. Então, passaremos a orquestrar a matéria nessa premissa de regras que foram instituídas em caráter de predileção. Portanto, joga a lousa para mim. Nestor, quais são as regras definidoras da competência territorial? A primeira regra vai me permitir estudar o que eu vou chamar de teorias territoriais. Quando eu formulo essa abordagem, teorias territoriais, internamente aparenta que é um tópico essencialmente acadêmico e desconectado da realidade do código. É uma falsa premissa. As teorias que você vai estudar estão embrincadas no CPP. Elas foram normatizadas. E eu quero apontá-las numa linha de aplicabilidade. Portanto, joga a lousa. Qual é a primeira teoria? A primeira teoria é a teoria do resultado. Qual é a lógica da teoria do resultado? Traga utilidade à própria percepção terminológica. Ora, pela teoria do resultado, a competência territorial é fixada pelo local da consumação da infração. Então, detecte na sua avaliação onde é que o crime se consumou. Formule agora uma pergunta complementar. Qual o magistrado que atua naquela comarca? Ele é o magistrado territorialmente competente. E eu vou além. Essa é a regra geral. Na minha matéria, a regra geral é que a competência territorial é firmada pelo local da consumação da infração. Portanto, joga a lousa, eu destaco a competência é definida pelo local da consumação da infração. Beleza. E eu destaco uma conclusão. É a regra geral. À luz do artigo 70, caput do CPP. Maravilha. Só que a teoria do resultado, ela convive harmonicamente com uma segunda teoria territorial importante. Qual seria ela, Nestor? Joga a lousa para mim. A segunda teoria territorial que eu vou destacar é a teoria da ação. E pela teoria da ação, a competência territorial é firmada pelo local do último ato executório. Então não nos interessa o local da consumação. Você vai focar no local do último ato de execução. Ora, indague, Nestor, mas essa teoria é aplicada em que contexto? Vê se faz sentido, formulando um paralelo entre a minha aula e a sua aula de Direito Penal com o professor Fábio Roque. Ora, a teoria da ação é fixada nos crimes tentados. Se o crime tentado é o crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente,
eu vou estabelecer a competência territorial pelo local da atividade, pelo local do último ato de execução. Situação similar acontece, só um parêntese, à luz do STJ, para os crimes dolosos contra a vida. Então, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os crimes dolosos contra a vida, eles devem ser julgados no local da ação, pela facilidade da prospecção da prova e para melhor responder à sociedade que se sente agredida. Então, se eu atiro em Mike, meu diretor de imagem, ele é socorrido e vem a morrer numa outra comarca, em que pese o homicídio estar consumado pela morte, vamos realizar o júri, na ótica do STJ, no local da ação. Porque no local da ação, no local dos tiros, no exemplo dado, é onde a sociedade se sente agredida e é mais fácil de prospectar a prova. Portanto, joga a lousa. Qual é a ideia da teoria da ação? A competência territorial é fixada pelo local do último ato de execução. Eu também extraio essa referência do artigo 70, caput, do CPP. Maravilha. Só que nesse item, uma observação. Aplicação. Ora, eu aplico a teoria da ação a que situações? A primeira delas, joga a lousa, pacificada no contexto normativo. Crimes tentados, beleza, à luz do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e além dos crimes tentados, para o STJ, crimes dolosos contra a vida. Vamos realizar o júri no local da ação e não no local do resultado. Eis a lógica. Tudo bem? Tá claro? Agora, eu vou avançar para destacar uma terceira teoria territorial, a mais marginal, a mais peculiar. Joga a lousa. Destaco para você, nesse momento, a teoria da ubiquidade. Ora, a teoria da ubiquidade nada mais é do que a teoria híbrida. É a teoria da mescla. Pela teoria da ubiquidade, tanto faz o local da ação quanto o local do resultado. Figuraria aqui uma pergunta pertinente, mas Nestor, a teoria da ubiquidade é aplicada a que situação jurídica? Vê se faz sentido. Ela é aplicada aos crimes à distância. Só que se eu não definir o que é um crime à distância, a contribuição vai ser nula. Então se coloca como espectador momentaneamente. O crime à distância é o crime que transcende a fronteira brasileira. Seja porque a ação nasceu no Brasil e o resultado aconteceu no estrangeiro, ou porque a ação foi deflagrada no estrangeiro e o resultado ocorreu no Brasil. Então, diante do crime à distância, basta você indagar, meu Deus, o que é que ocorreu no Brasil? Se a ação nasceu no Brasil e o resultado aconteceu no estrangeiro, a competência territorial é fixada pelo local da ação. Em outro prisma, se a ação vem do estrangeiro e o resultado ocorre no Brasil, a competência territorial brasileira é firmada pelo local do resultado. Tudo bem? Então joga a lousa. Na teoria da ubiquidade, eu aponto a competência é firmada pelo local da ação ou do resultado. Beleza? Eis a ideia. Agora, nesse contexto, conjugo aplicação. E aí você destaca, ela é aplicada aos crimes à distância. Leia-se os delitos onde a ação nasce no Brasil e o resultado ocorre no estrangeiro ou vice-versa. Beleza? É a lógica extraída lá do artigo 70, parágrafos 1º e 2º do CPP. Tudo bem? Tranquilo? Aí estão as teorias territoriais. Mas resta a seguinte provocação. Nestor, e se eu não sei onde o crime aconteceu? E se eu não tenho, no meu concurso,
o domínio territorial da situação. Aí as teorias territoriais não vão servir para nada. E eu preciso catapultar você, joga-lousa, para a segunda regra de definição da competência territorial. Porque a primeira regra envolveu as nossas teorias territoriais. Mas se eu não tenho domínio territorial da situação, as teorias territoriais não equacionam o problema. E aí eu aciono a segunda regra. Qual é a segunda regra? Presta toda atenção. Domicílio ou residência de quem? Do réu ou da vítima? Réu ou vítima? Da vontade de dizer da vítima. Mas se você marcar no concurso, vai errar a questão. O domicílio da vítima pode fixar competência na esfera civil. Na esfera penal, jamais. Nem na violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós teremos aqui, joga a lousa, como segunda regra, o domicílio ou residência do réu. Beleza? Lógica que eu extraio lá do artigo 72, caput do CPP. E qual é o ponto marcante? Uma primeira observação estratégica. A segunda regra é subsidiária à primeira regra. Você vai invocar o domicílio ou residência do réu se as teorias territoriais não resolverem o problema. Sensacional. Agora, joga a lousa. Uma segunda observação como um grito de alerta. O domicílio, olha agora, da vítima não fixa competência na esfera penal. Beleza? Domicílio da vítima, não. Nem mesmo no âmago da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, Nestor, e se o réu não tem domicílio nem residência? Ele é sem teto, sem terra, nômade, cigano, itinerante. Nós não conhecemos o domicílio ou residência. Aí eu vou avançar, pode jogar a lousa, para fixar com você a terceira regra de definição da competência territorial, que é a regra da prevenção. Todas as vezes que você está diante de uma expressão que não lhe traga tanta sintonia, cria uma expressão análoga para ela. Prevenção, joga a lousa, é sinônimo de antecipação. Juiz prevento é o juiz que se antecipa. O juiz prevento é o juiz que chega primeiro. Isso no aspecto genérico. No aspecto mais técnico, eu posso dizer o seguinte. Juiz prevento é o juiz que primeiro pratica uma medida cautelar na fase do inquérito, ou o juiz que primeiro pratica um ato do processo. E o primeiro ato do processo no espectro penal é o recebimento da inicial acusatória. Essa é a ideia. Qual é o ponto de saculejo diante do pacote anticrime? O juiz que vai adotar medidas cautelares na fase investigativa e que vai deliberar pelo recebimento da inicial é o juiz das garantias, de acordo com o artigo 3º-B de bola do CPP, só que esse dispositivo ainda está suspenso. E o juiz das garantias estará impedido de julgar a causa. Então, o sistema da prevenção, da forma como foi idealizado no nascimento do CPP, pode sofrer um drástico impacto se o Instituto do Juiz das Garantias for implementado. Só que enquanto isso não acontece, naturalmente, para os nossos concursos, a regra da prevenção continua imponente. Então, joga a lousa. Destaco, juiz prevento é aquele que primeiro pratica um ato do processo, entre parênteses destaco, recebimento da inicial, beleza, ou aquele que no inquérito adota medidas cautelares inerentes ao futuro processo. Tudo bem? Bacana? Eis a métrica do artigo 83 do CPP. Agora, como um grito de alerta prévio, um elemento aqui de oxigenação das ideias, joga a lousa, eu formulo uma observação.
com o advento do juiz das garantias, beleza, coloco entre parênteses, instituto ainda suspenso, a prevenção deve ser repensada. Beleza? Tudo bem? Eis a ideia. Então, como é o juiz das garantias que vai adotar medida cautelar na fase do inquérito, ou é o juiz das garantias que vai receber a inicial e ele está impedido de julgar a causa, ora, a prevenção nos moldes tradicionais, ela precisa ser repensada. Essa é a ideia. Agora eu vou avançar. Por quê? Me permite um parêntese. Você formulou a composição das regras de definição da competência territorial. Teorias territoriais, se não resolverem o problema, domicílio ou residência do réu, não resolvendo o problema, prevenção. Só que ainda no âmago da competência territorial, joga lousa, eu quero firmar com você, é o meu item 4.3, algumas questões complementares. Nestor, quais são as questões complementares que dão vida à competência territorial? E todas elas já foram drasticamente exploradas no nosso concurso. Olha, a primeira questão complementar, me permite o parêntese. Imaginemos que eu tenho uma comarca Z e uma comarca Y. Essas comarcas são vizinhas. E por uma coincidência do destino, o crime se consumou na divisa entre elas. Ou então, a divisa entre essas comarcas ela é incerta. Se o crime acontecer ali, pergunta-se quem é o juiz territorialmente competente, o da comarca Y ou o da comarca Z. O crime está consumado na divisa das comarcas, ou então, num exato local onde a divisa é incerta. Quem vai julgar, eu posso dizer, tanto o juiz da comarca Y quanto da comarca Z, ambos são competentes. Ora, se ambos são competentes, em última análise, qual atuará o que se antecipar? A competência territorial será fixada pela prevenção. Com isso, joga a lousa, eu destaco a minha primeira questão complementar. Se a infração estiver consumada na divisa entre comarcas ou quando incerto o limite entre elas, a competência territorial é fixada pela prevenção. É o que eu extraio lá do artigo 70, parágrafo 3º do CPP. Tudo bem? Bacana? Eis aí a minha primeira questão complementar. Continua comigo, se coloca como espectador ou espectadora. Imaginemos que eu tenho um crime permanente com dilação por mais de uma comarca. Eu fui sequestrado. O sequestro aconteceu em Salvador. A polícia começou a atuar. O cativeiro passou para BH. A polícia mineira passou a agir. O cativeiro foi transferido para São Paulo. E então o cativeiro foi estourado e eu fui libertado. Eu tenho um crime consumado em Salvador, em Belo Horizonte e em São Paulo. Ora, nesse contexto, tanto o juiz de Salvador, quanto de BH, quanto de São Paulo, todos são competentes. Em última análise, qual deles julgará a causa? Prevenção. Então, nas hipóteses de crime permanente ou de crime continuado com dilação por mais de uma comarca, a competência territorial será firmada pela prevenção. Então, joga a lousa para mim, eu destaco a segunda questão complementar. Nos crimes permanentes ou na continuidade delitiva com dilação por mais de uma comarca, a competência territorial é firmada pela prevenção. É o que eu vou extrair lá do artigo 71 do CPP. Tudo bem? Bacana? Agora, eu tenho uma terceira questão complementar. Vê se faz sentido. Imagine que eu, Nestor, pratiquei um crime, você não sabe onde o crime aconteceu. Se você não sabe onde o crime aconteceu, você invoca a segunda regra de definição de competência territorial,
que é o domicílio ou residência do réu. Mas eu tenho 2 domicílios. Se Nestor tem 2 domicílios, eu precisaria dizer qualquer deles se presta para a fixação da competência. Em última análise, a competência será firmada pela prevenção. Tudo bem? Então joga a lousa. Olha a terceira questão complementar. Se o réu tem mais de um domicílio ou residência, a competência territorial é firmada pela prevenção. Tudo bem? Beleza? É o que eu extraio lá do artigo 72, parágrafo 1º do CPP. Sensacional. E nós temos uma quarta questão complementar, que é meio que uma prerrogativa. De que maneira? Na ação penal privada, mesmo que o querelante saiba o local da consumação, ele pode optar, é uma mera faculdade, por ajuizar a demanda no domicílio ou residência de quem? Do réu. Agora, essa prerrogativa típica da ação privada não se aplica a uma modalidade de ação privada com DNA público, que é a ação privada subsidiária. Portanto, joga a lousa para mim. Ora, eu afirmo, na ação penal privada, mesmo sabendo o local da consumação, o querelante pode optar pelo domicílio ou residência do réu. Beleza? Eis a lógica do artigo 73 do CPP. E nesse item eu faço uma conclusão. Tal prerrogativa é inaplicável na ação privada subsidiária. Tudo bem? Bacana? Eis a lógica que lhe traz aí o contexto essencial no que diz respeito à competência em razão do lugar. Eu vou avançar e vamos ingressar no tópico mais imponente hoje nas discussões de jurisprudência. Joga a lousa para mim. Eu passo a estudar com você, a partir de agora, a chamada competência ratione personae. Vale dizer, competência em razão da pessoa. E eu vou formular uma definição no seguinte enredo. Algumas autoridades, pela importância do cargo ou da função desempenhada, elas serão julgadas diretamente em tribunal. É o que nós chamamos de foro por prerrogativa de função. Então, a prerrogativa, ela vai prestigiar o cargo ou a função exercida. Não é aqui, entre aspas, um privilégio inerente a essa ou aquela pessoa. Com isso, joga a lousa para mim, eu destaco algumas autoridades, em razão do cargo ou da função desempenhada, serão julgadas diretamente em tribunal, no que convencionamos chamar de foro por prerrogativa funcional. Beleza? Tranquilo? Agora para o seu concurso. Qual é o elemento de maior impacto? Eu quero apontar para você, joga a lousa, o que eu vou chamar, o que eu vou rotular como regras de interpretação. Ora, qual é a primeira regra interpretativa, Nestor? Só ouça. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 937, o Supremo tentou filtrar o foro por prerrogativa de função. O paradigma envolvia deputados federais e senadores. E o Supremo trilhou o seguinte caminho. Para gozar do foro por prerrogativa, é necessário que o crime seja praticado durante o desempenho da função. Então temos aí um requisito cronológico. E é necessário que o crime diga respeito ao desempenho da função. Nós temos um requisito temático.
Sem os dois requisitos, o sujeito não gozará do foro por prerrogativa. Então imaginemos, Mike, cidadão comum, praticou o crime. Depois foi diplomado deputado federal. Como o crime foi praticado enquanto ele era cidadão comum, o processo não vai ser remetido ao Supremo. O processo permanecerá em primeiro grau. Para aquele caso, não há de se falar em foro por prerrogativa. Ou então, Mike foi diplomado deputado federal, durante o exercício da deputança, chega bêbado em casa e espanca a esposa. Ora, esse crime abjeto nada tem a ver com o desempenho da função de deputado federal. Então, mesmo que tenha sido praticado durante o desempenho da função, como falta pertinência temática, ele será julgado em primeiro grau. Tá claro? Beleza? Então, joga a lousa. Eu destaco da seguinte maneira. Ora, de acordo com o pleno do STF, ação penal 937, emblemática, o foro por prerrogativa exige que o crime seja praticado durante o desempenho da função e que diga respeito ao desempenho funcional. Beleza? Tá claro? Eis a lógica. À época, o Supremo tinha em mira os deputados federais e senadores. Tanto que o STJ, essas oscilações de jurisprudência, infelizmente, são muito inquietantes, o STJ, tratando de outras autoridades, afastou os requisitos exigidos pelo Supremo. Então você tem aí um direcionamento do Supremo Tribunal Federal, formulando um requisito cronológico e um requisito temático, mas a essência ali envolvia deputado federal e senador. Tudo bem? Tranquilo? Agora, joga a lousa. Eu quero formular uma segunda questão complementar. Me permite um parêntese. O Supremo Tribunal Federal, também de maneira recentíssima, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado da Bahia e da Constituição do Estado de Goiás, entendendo que a Constituição Estadual não pode fixar foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça para autoridades onde não exista simetria com a Constituição Federal. Então, um precedente importante para filtrar ainda mais o foro por prerrogativa. Tudo bem? Então, joga a lousa. Eu destaco para o STF, a Constituição Estadual não pode fixar prerrogativa no TJ para autoridades onde inexista simetria com a Constituição Federal. Beleza? Tudo bem? Eis aí um elemento recentíssimo e que direciona o seu estudo. Agora, ainda nas regras de interpretação, joga a lousa, me permita fixar uma terceira regra de interpretação, eu vou dar um título para ela. Eu destaco foro por prerrogativa versus deslocamento. Qual é a ideia? Concentre em mim novamente. Ora, meus amigos e amigas, imaginemos um juiz que atua no estado de São Paulo e o foro por prerrogativa é no TJ de São Paulo. Só que ele praticou o crime no Rio Grande do Sul. Ora, ele será julgado aonde? No Tribunal de Justiça do Estado, onde o crime se consumou, ou no Tribunal de Justiça do Estado, onde ele desempenha suas funções? O entendimento que prepondera é que quando a autoridade, com foro por prerrogativa no TJ ou no TRF, pratica crime fora do Estado ou da região, ela será julgada no seu tribunal de origem. Percebeu? Então joga a lousa para mim. Eu destaco da seguinte maneira. Cuidado, hein? Quando a autoridade, com foro por prerrogativa no TJ
ou no TRF pratica o delito fora do estado ou da região, ela será julgada no seu tribunal de origem. Tudo bem? Bacana? Eis a lógica, eis a essência. Agora eu vou avançar. Ainda no que diz respeito às regras interpretativas envolvendo foro por prerrogativa, joga lousa, a minha próxima regra de interpretação envolve a seguinte análise. Conjugue assim, ó. Foro por prerrogativa versus cidadão comum. Ora, a pergunta seria: uma pessoa comum do povo pode ser julgada diretamente em um tribunal? No Supremo, no STJ, no TJ, no TRF? O Supremo equacionou a matéria, editando uma súmula, a súmula 714, e trilhando o seguinte caminho. Pessoas comuns podem ser julgadas diretamente em tribunal ao praticarem o delito junto com a autoridade que goza de foro por prerrogativa. E essa atração do cidadão comum ao foro por prerrogativa de função do seu compassa não ofende nenhum direito ou garantia fundamental. É como se o cidadão comum se sentisse lisonjeado de ser julgado diretamente no tribunal ao praticar a infração junto com uma autoridade. Tudo bem? Então joga a lousa para mim. Eu destaco da seguinte maneira: de acordo com a súmula 704 do STF, a pessoa comum pode ser julgada diretamente em tribunal. Maravilha. Ao praticar o delito junto com a autoridade que goza da prerrogativa de função. Beleza. E aqui eu faço uma conclusão. Tal atração não ofende direitos ou garantias fundamentais. Beleza? É como se a pessoa comum se sentisse lisonjeada de ser julgada no tribunal. Agora, se for conveniente, o Poder Judiciário pode determinar a separação de processos, como aconteceu na Operação Lava Jato. Ainda nas regras de interpretação. Joga a lousa. Nestor, qual é a próxima regra de interpretação? Eu afirmo: foro por prerrogativa versus júri. A pergunta seria: as principais autoridades com foro por prerrogativa no Brasil têm o tratamento da matéria instituído na Constituição Federal, ao passo que a competência do júri também está prescrita no texto constitucional, lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D. Ora, e se uma autoridade cujo foro por prerrogativa é regulado na Constituição Federal praticar um crime doloso contra a vida, ela vai a júri ou será julgada no seu tribunal de origem? O Supremo Tribunal Federal encampou a bandeira editando uma súmula, primeiro a súmula 721, que depois foi convertida em súmula vinculante, a súmula vinculante 45, para dizer o seguinte: ora, se a prerrogativa está prevista na Constituição Federal, a autoridade não vai a júri, ela será julgada no seu tribunal de origem. O mesmo não acontece, disse o Supremo, quando a prerrogativa é encampada apenas na Constituição do Estado. E se o foro por prerrogativa está previsto apenas na Constituição Estadual, aí, se o sujeito praticar um crime doloso contra a vida, ele vai para o tribunal do júri. Claro, lembre que para a Constituição do Estado formular a previsão quanto ao foro por prerrogativa, é necessário que exista simetria na Constituição Federal. Senão, a disposição ofende o texto constitucional e não será implementada. Com isso, joga a lousa para mim, eu afirmo, de acordo com a súmula vinculante, 45, as autoridades
com foro por prerrogativa previsto na Constituição Federal não vão a júri. Beleza. O mesmo não ocorre quando a prerrogativa é firmada apenas na Constituição do Estado. Tudo bem? Tranquilo? Só que me permita avançar e destacar a regra interpretativa, talvez das mais instrumentais. Joga lousa. Ora, qual é a lógica, Nestor? Eu registro perpetuação no tempo da prerrogativa. A pergunta seria: até quando o foro por prerrogativa persiste? O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 84 do CPP. E hoje nós temos as seguintes soluções. Quanto aos crimes, e por favor, crime como fato típico, antijurídico e culpável, a prerrogativa persiste enquanto o sujeito é autoridade. Acabou o cargo ou o mandato, o sujeito vira ex. E ex não tem prerrogativa. Então eu sou deputado federal, o processo tramita no Supremo. Não consegui me reeleger, o processo é remetido ao primeiro grau. Essa é a lógica. Agora, ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal ter defenestrado os parágrafos 1º e 2º do artigo 84, eu quero destacar uma segunda solução. Para as ações de improbidade administrativa, não há foro por prerrogativa em nenhum momento. Então, a autoridade, enquanto autoridade, responde por improbidade. A improbidade tramitará onde? No primeiro grau. Só que me permite um parêntese, verticalizando ainda mais o grau de complexidade do seu concurso. Imaginemos que o sujeito renuncia ao mandato com o intuito de forçar a remessa do processo ao primeiro grau. Um senador será julgado no Supremo e, estrategicamente, ele renunciou ao mandato com o intuito de forçar a remessa, já que ele virou ex-senador. Ora, o Supremo definiu até que momento isso é possível. Então, a autoridade poderá renunciar até antes de ser intimada para apresentar alegações finais no processo. Então, se eu renuncio antes de ser intimado para apresentar alegações finais, o processo é remetido ao primeiro grau. Se a publicação da intimação já aconteceu, a renúncia é irrelevante em virtude da perpetuação da jurisdição. E aí o tribunal vai julgar o sujeito, mesmo que ele tenha renunciado. Tudo bem? Então joga a lousa. Quanto à perpetuação no tempo da prerrogativa, eu afirmo, com a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do CPP, temos as seguintes soluções. Quais são as soluções, Nestor? Olha a primeira solução. Para os crimes, uma vez encerrado o cargo ou o mandato, encerra-se a prerrogativa. Beleza? Então a ideia é ex, ex não tem mais prerrogativa. Mas ainda aqui, joga a lousa, eu quero formular uma advertência cirúrgica. De que maneira? Para o STF, a renúncia ao mandato antes da intimação para apresentar alegações finais provoca a remessa dos autos ao primeiro grau. Tudo bem? Então, se eu renunciei antes de ser intimado, remete ao primeiro grau. Se a renúncia acontecer depois da intimação para apresentar alegações finais, aí já era. Porque opera-se-á a perpetuação da jurisdição. Tudo bem?
Tranquilo? Agora joga a lousa. Numa segunda provocação, eu destaco da seguinte maneira. Olha agora, hein? Qual é a segunda solução? Para as ações de improbidade administrativa, não há prerrogativa em nenhum momento. Beleza? Tudo bem? Com isso eu supero a lógica do foro por prerrogativa, me permite avançar ainda na análise da competência impactando na nossa prova de delegado. Joga a lousa. Eu quero nesse momento aferir a conexão e a continência. Precisamos estudar a conexão e a continência, e eu gostaria de formular uma definição para esses institutos. Vê se faz sentido. A conexão e a continência são institutos que permitem reunir em um só processo crimes ou criminosos que poderiam ser julgados em separado. Quando eu reúno em um só processo tais elementos, nós temos algumas vantagens. Ora, a primeira, economia de atos, e a segunda, eu evito decisões contraditórias caso os elementos fossem julgados em processos separados por juízes diferentes. Então, joga a lousa. O que é a conexão e a continência? São institutos que permitem reunir no mesmo processo crimes e ou criminosos que poderiam ser julgados em separado. Beleza? Eis a lógica da conexão e da continência. Só que eu pretendo tratar dos institutos de maneira individualizada. Joga a lousa. E primeiro, eu provoco você com a análise da conexão. Formulando, inicialmente, uma definição. Ora, eu imploro a você, assimile a seguinte referência. A conexão é a interligação entre dois ou mais crimes e que por isso serão julgados em um só processo. Então, o pressuposto objetivo da conexão é a pluralidade de delitos. Agora, Nestor, qual é o elemento de atração? Vê se faz sentido. Os incisos do artigo 76 apontam as modalidades de conexão. Eu tenho conexão intersubjetiva, eu tenho conexão lógica, teleológica ou finalista, e eu tenho conexão instrumental ou probatória. Portanto, me permita, como primeiro passo de segurança, joga a lousa, definir a conexão. É a interligação entre duas ou mais infrações que serão julgadas em um mesmo processo. Beleza. Agora, hipóteses. As hipóteses de conexão estão no artigo 76 do CPP. Quais são elas? A primeira é a chamada conexão intersubjetiva. Vê se faz sentido. Se tem conexão, dois ou mais crimes. Se é intersubjetiva, foram praticados por duas ou mais pessoas. Mas em que contexto? Ou as pessoas agiram umas contra as outras, ou as pessoas agiram previamente combinadas, ou as pessoas agiram nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço. Então, as hipóteses de atratividade diante da conexão intersubjetiva estão listadas no inciso 1 do artigo 76. Portanto, joga a lousa. Ora, eu afirmo, temos dois ou mais crimes praticados por duas ou mais pessoas nas hipóteses do inciso 1, nas hipóteses do inciso 1 do artigo 76 do CPP. Maravilha. Só que na sequência, eu tenho uma segunda modalidade de conexão, que é a conexão lógica, teleológica ou finalista. Essa conexão é a conexão do lucro, da esperteza, da sagacidade. Vale dizer, um crime é praticado para levar vantagem, um crime é praticado para ocultar,
ou um crime é praticado para criar impunidade em face do outro delito. Então, joga a lousa. Aqui, na conexão lógica, eu afirmo, ela é tratada no inciso 2 do artigo 76 do CPP. E eu ainda tenho uma terceira modalidade de conexão, que é a conexão instrumental ou probatória. Qual é a lógica da conexão instrumental ou probatória? Vê se faz sentido. Nela, a prova da existência de um crime é essencial para demonstrarmos a existência de um outro delito. Ora, é muito comum a conexão entre a receptação e o crime antecedente, o roubo da carga, o furto do objeto, uma conexão onde o vetor probatório é que é preponderante. Por isso, joga a lousa, eu destaco, ela é tratada no inciso 3 do artigo 76 do CPP. Mas além da conexão, eu vou destacar, nesse momento, a continência. Ora, Nestor, e o que é a continência? Calma agora, para que eu saia da abstração e lhe traga concretude. Na continência prepondera o fator unidade. Por que unidade? Porque ou um só crime foi praticado por duas ou mais pessoas, e todas elas serão julgadas no mesmo processo, porque praticaram crime único, ou na continência, eu tenho uma conduta que provocou dois ou mais resultados lesivos, que serão reunidos no mesmo processo, porque são fruto de conduta única. Num paralelo com o direito penal, quando com uma conduta eu provoco dois ou mais resultados, nós temos concurso formal. Então, havendo concurso formal no direito penal, no direito processual, eu reúno todos os elementos no mesmo processo, em razão da continência. Por isso, joga a lousa, eu destaco, nela prepondera o fator unidade, já que um só crime foi praticado por duas ou mais pessoas, assim como quando uma só conduta provoca dois ou mais resultados lesivos. Beleza? Essa é a ideia da continência. Mas me permita, com cuidado, olha o detalhe, joga a lousa, eu vou estratificar esse conceito, apontando assim, ó, hipóteses. Primeiro, eu tenho a chamada continência por cumulação subjetiva. E qual é a ideia da continência por cumulação subjetiva? Eu tenho um crime praticado por duas ou mais pessoas e todas elas serão julgadas no mesmo processo porque concorreram para crime único. Então, joga a lousa. Ora, eu afirmo, ela é tratada no inciso 1 do artigo 77 do CPP. E num outro prisma, nós temos a continência por cumulação objetiva. Vale dizer, quando uma só conduta provoca dois ou mais resultados lesivos e todos eles são reunidos no mesmo processo porque são fruto de conduta única. Leia, eu tenho o quê? Concurso formal. Então, joga a lousa, destaco, ela é tratada no inciso 2 do artigo 77 do CPP. Bacana? Tudo bem? Com isso, concluo os elementos que eu reservei para vocês aqui na abordagem da jurisdição e da competência. Quero destacar, mais uma vez, joga a lousa, o nosso contato extra classe, o nosso Instagram, o Nestor_Távora. Agradeço imensamente a sua dedicação, atenção redobrada. Esse tema é divisor de águas. Até o próximo encontro. Grande abraço. Valeu.